Oi, gente. Eu tô passando aqui para falar com vocês hoje sobre esse retorno que a gente vai ter agora, que vai ser o terceiro bimestre, certo? Eu ainda tô tendo algumas dificuldades para gravar vídeos, porque assim, eu nunca tive essa experiência de gravar e tô tendo até alguns problemas aqui para fazer uns uploads para postar nos grupos do WhatsApp, que a gente vai continuar com eles. E aí, com a novidade de que, além das atividades que eu vou ficar mandando para a escola, para vocês terem acesso, aquelas atividades que fazia antes de agosto, desde o começo do isolamento, a gente vai agora. Eu vou ficar gravando alguns vídeos, fazendo uma breve explicação do conteúdo que eu selecionei para atividade, certo? Então, assim, semanalmente eu vou estar gravando um vídeo curto para postar ou o link ou o próprio vídeo no WhatsApp, por isso que é importante vocês continuarem com o grupo do WhatsApp e se tiver alguém que não está, chamar para a gente adicionar. E vai ser assim até quando a gente possa voltar para as aulas presenciais, certo? Então, assim, o assunto de hoje, dessa semana, que eu mandei a atividade, vai ser a gente começar a unidade 3, que vai falar sobre o continente asiático. Aí o continente asiático, ele é o continente que tem o maior tamanho dos 6 continentes que nós temos, certo? E aí, esse continente, por ser tão grande, por ter uma diversidade natural e cultural muito grande também, nós vamos estudar algumas partes do continente asiático. Então, a partir de agora, do terceiro bimestre, eu tinha me programado presencialmente, antes disso tudo acontecer, a gente trabalhar no terceiro bimestre o Oriente Médio. É claro que, à medida do possível, como antes de agosto, antes desse recesso que a gente teve das atividades, não deu para a gente gravar esses vídeos, porque teve uma série de ajustes que nós tivemos que fazer. Pode ser que, se vocês precisarem de algum reforço de algum conteúdo antes desse que a gente vai começar agora, vocês podem pedir no grupo, que quando eu puder eu dou alguma explicação sobre o assunto, certo? Mas para esse vídeo não ficar muito longo, porque eu pretendo fazer pequenos vídeos, não vai ser aula de 150 minutos como seria presencial, mas vai ser aulas breves, que eu vou tentar resumir o assunto, para que possa auxiliar vocês a fazer a atividade, para gerar resultados para vocês, e para também ter essa interação, vocês não ficarem tão isolados, fazendo só tarefa. E por mais que vocês tirem dúvidas no WhatsApp, inclusive eu quero até parabenizar alguns alunos que se destacaram mais e que eu acompanhei pelo WhatsApp, porque sempre prestava conta, dizendo que estava fazendo, acompanhando. E pedir que continue, que os outros também agora, com esse incremento do vídeo, vocês possam também se sentir mais interessados. E sejam mais pacientes no sentido de ter mais vontade de participar, porque a gente aqui, eu, os outros professores, a escola, dentro das nossas possibilidades, das nossas dificuldades, a gente também está tentando fazer o melhor para vocês. Então, eu sou péssima para gravar vídeo, para gravar aula, eu mal defendo a educação à distância, mas estou fazendo esse esforço de tirar esse tempo e tirar um pouco da minha desinibição para poder auxiliar vocês nesse sentido de assistir alguma coisa que nos ligue. Um vídeo, vocês vendo eu falando do assunto, eu acho que dá mais segurança para vocês
no sentido da aprendizagem, certo? Então, essa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o Oriente Médio, que é uma parte da Ásia muito importante, tanto para o próprio continente como para o restante do planeta, certo? Então, eu vou, nesse breve vídeo, eu vou falar dos aspectos gerais do Oriente Médio, que é uma parte da Ásia. A gente vai estudar outras partes que a Ásia tem, sendo que o Oriente Médio é uma delas. E os aspectos gerais é entender como é que essa parte desse continente, chamada assim de Oriente Médio, porque fica, se você olhar no mapa mundi e destacar o Oriente Médio dentro dele, você vai ver que fica no centro que nós conhecemos a organização do mapa do mundo hoje, certo? Então, o Oriente Médio é uma região estratégica. Você vai entender muito o Oriente Médio como uma região, uma sub-região da Ásia, mas uma região importante a nível global, como uma região estratégica, certo? E a gente às vezes conhece lugares ou conhece um lugar por seus aspectos mais complicados. E no caso do Oriente Médio não é diferente. A gente escuta muito falar de alguns países que formam o Oriente Médio de uma maneira, às vezes, muito negativas. Inclusive, hoje, 11 de setembro de 2020, a gente está fazendo 19 anos que teve aquele atentado das Torres Gêmeas, que foi atribuído a pessoas de origem do Oriente Médio. Porque lá nessa região é onde tem países como Arábia Saudita, Irã, Afeganistão, Síria, né, países que são famosos por esse lado negativo que é passado por esses acontecimentos que existem no decorrer da história. Mas assim, nós como cientistas, a gente geógrafo, a gente aprende a estudar as regiões, os locais, as paisagens, os espaços, a relação homem-natureza de uma maneira completa, o máximo possível. Então, às vezes, a gente tem notícia de lugares e vê muitas repercussões, falas, pessoas defendendo suas opiniões e, às vezes, denota partes negativas. O Oriente Médio, por ter esses países e por ser muito atrelado a essa questão do terrorismo, do Estado Islâmico, né, dessa questão da violência, da imposição governamental autoritária, que existe realmente nesses países dessa região, mas que não é só isso. Tanto o Oriente Médio tem essas questões que são características culturais dos povos que historicamente construíram essa região, que hoje nós chamamos de Oriente Médio, mas que inclusive há alguns milhares de anos era chamado de Mesopotâmia, de Pérsia, certo? De Babilônia, né? Se você for estudar a história antiga, você deve ter percebido esses nomes, essas civilizações, que atualmente hoje se resumem na região que nós conhecemos geograficamente como Oriente Médio, certo? E muitas vezes essa região é chamada de Palestina, né? Mais uma questão mais cultural, certo? E é uma região também importante para algumas religiões que a gente vai estudar lá na frente, porque é uma região onde aconteceu grande parte dos acontecimentos que estão no Alcorão, na Bíblia, ou também na Torá, que é o livro sagrado do judaísmo. Então, foi o palco geográfico que desenvolveu a história principal dessas religiões, que também são componentes da cultura desse lugar, certo? Então, é um aspecto geral dessa região. No capítulo 7 do livro de vocês, e vocês também podem acompanhar, mesmo sem o livro, às vezes pesquisando na internet, assistindo outras videoaulas que tem sobre esse assunto, você vai se deparar com
o mapa físico, o mapa político do Oriente Médio. Lembrando, o Oriente Médio faz parte do continente asiático. Então, não é um continente à parte, é uma sub-região da Ásia, certo? Sempre lembrando disso. Você vai ver que é composto de muitos países, que além desse lado cultural e dessa relevância que é dada de maneira negativa para essa cultura de lá, mas tem muitos aspectos interessantes que a gente vai explorar depois. É uma região também que é muito importante economicamente, porque é o bolsão de recurso natural mais cobiçado do mundo, né? Tendo em vista que lá você tem reservas petrolíferas, de gás natural e de outros minérios que são utilizados a nível mundial para mover a economia na produção e também no mercado, no sentido de dinheiro mesmo, certo? Então, a região muito estratégica, novamente, não só pelos seus aspectos culturais, religiosos, mas também pelos seus aspectos econômicos. Então, você tem ali, se vocês observarem depois, na página 135 ou no mapa da internet do Oriente Médio, você vai ver países como Arábia Saudita, Omã, Iêmen, Emirados Árabes Unidos, que são países que ficam contornando o Golfo Pérsico, que é uma região que tem vários bolsões de petróleo, né? A região que produz, que tem várias reservas, e também da onde sai o petróleo para abastecer regiões do mundo de alta produção e de alta importância econômica, como os Estados Unidos, por exemplo. Né? Os Estados Unidos é muito dependente dos recursos minerais dessa região, certo? E por isso, depois que a gente vai falando mais especificamente, porque aqui é um contexto geral, a gente vai explorar mais minuciosamente esses aspectos acerca dessas relações que o Oriente Médio tem culturalmente e economicamente com o restante do mundo, certo? Então, o importante é que vocês saibam que o Oriente Médio é uma sub-região da Ásia, que é uma região estratégica em vários sentidos, cultural e economicamente, que tem o petróleo e o gás natural como principal recurso econômico de relacionamento global, certo? E a gente vai ver também que nessa questão da importância que o Oriente Médio tem dentro da Ásia a nível mundial, alguns países do Oriente Médio se destacam nessa questão, infelizmente por questões mais relativas a conflitos. A gente também vai pegar essa oportunidade que nós vamos ter de estudar o Oriente Médio, vai estudar alguns conflitos e tirar algumas dúvidas sobre a relação entre muçulmanos e israelitas, né, as facções que eles formam, como foi que essa rivalidade se originou, como foi que vem acontecendo há milênios até hoje, certo? Então, são questões que a gente vai trabalhar de maneira pontuais no decorrer dessas semanas, certo? Então, vocês deem uma olhadinha na atividade que vocês podem acessar do mesmo jeito que acessavam as outras, através do link que a coordenação fornece. Vejam os mapas do livro ou da internet, é só colocar mapa do Oriente Médio que aparece. E, se possível, coloquem dúvidas, coloquem sugestões de assuntos que a gente pode tratar lá no grupo do WhatsApp. Chame as outras pessoas que não estão no grupo do WhatsApp para isso. Eu vou postar o link, provavelmente do YouTube, onde eu vou botar esses vídeos lá, para ter um acesso na hora que vocês quiserem. E aí, qualquer dúvida, vocês colocam apenas no grupo. Eu não acesso o YouTube para fazer isso, é só no grupo, que é o nosso canal de ligação, certo? Então, assim que eu puder responder as dúvidas de vocês, eu faço. Agora sim, essa semana foi um pouco de ajuste, mas eu vou procurar sempre postar os vídeos do nono ano às sextas-feiras, certo? Vou estar mais disponível para o nono ano
às sextas-feiras à tarde. Essa semana é porque eu tô aprendendo ainda a gravar, editar alguma coisa, né? E a ter algum aprendizado nessa questão, mas talvez na próxima semana eu já esteja mais ajustada e consiga fazer isso. E aí eu vou editar alguns vídeos, botar algumas anotações, dar algumas dicas, né? Eu vou fazer o meu melhor. Eu não sou muito boa nisso, não tenho muita desenvoltura, mas eu vou tentar fazer o meu melhor, certo? Agora façam a parte de vocês, dê um retorno. Mostrem que vocês estão minimamente participando dessa interação, certo? Para que esse esforço e esse ano diferente, a gente não tenha tanto a sensação de perdido, certo? Então, a gente vai se encontrar no grupo do WhatsApp e na próxima semana eu vou trazer outro assunto, ainda falando do Oriente Médio, para a gente aprofundar cada vez mais, certo? Um abraço e até a próxima.